Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre algo que o Senhor falou muito ao meu coração e que, né, escutando pessoas também, eu tenho percebido que são armas que Satanás usa para nos paralisar. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre o que tem te impedido de viver os planos de Deus. Então, eu vou citar algumas coisas aqui que eu percebi na minha vida que Deus trouxe à luz, que estavam me impedindo de viver a vontade de Deus. E aí eu quero compartilhar com vocês isso. Mas antes eu quero ler com vocês um versículo que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Nós também sabemos que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, gente, a gente tendo conhecimento dessas verdades, por que nós não estamos vivendo essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque nós não estamos vivendo os planos de Deus na nossa vida. Nós temos total convicção que Deus tem um plano na nossa vida, que Deus está trabalhando para que esse plano se cumpra em nossas vidas. Mas aí, Deus começou a ministrar ao meu coração o que Satanás, quais são as armas que Satanás usa, né, para nos impedir de viver esses planos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. O que eu vou estar citando aqui para vocês são coisas que o Senhor mostrou sobre a minha vida, sobre o que estava me impedindo de viver, tá? Mas como eu disse, conversando com pessoas, eu vi e eu notei que realmente são armas que Satanás não apenas usa para minha vida, mas para a vida de outros crentes também. Ou talvez até para você, que talvez ainda não é crente, não entregou sua vida para Cristo, mas que já está, né, vivendo esses desafios aí de conseguir se entregar totalmente para o Senhor. Tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a citar algumas coisas aqui e vou trazer alguns versículos para respaldar o que eu tô falando, tá bom? A primeira coisa que eu identifiquei em mim era as minhas fraquezas. Exatamente, as minhas fraquezas. Não apenas fraquezas, mas limitações, debilidades, incapacidades. A gente se acha muito incapaz, né? Principalmente se Deus te chamou para o ministério dentro da igreja. Nossa, como você se acha incapaz de viver esse plano de Deus? Por quê? Porque quando você se relaciona com Deus, você vê o quão perfeito Ele é. Você, né, ao estar ali no momento de adoração, você entende quão perfeito, quão santo Ele é. Então você começa a olhar para dentro de você, você começa a ver essas falhas, você começa a se falar: não, eu não sou capaz, eu não posso fazer nada disso, não é para mim, sabe? Aí você começa a se comparar, porque também tem esse problema, que a gente começa a ver outros pregadores, a ver outras mulheres de Deus usadas, sabe, por Deus. Você começa a se comparar, você fala assim: eu nunca vou chegar no nível como ela, eu nunca vou chegar no nível como ele. Então a autocomparação também, gente, é um problema muito grande, tá? De você não viver os planos de Deus. Então eu olhava muito para mim e via muitas falhas ainda. Então eu falava, como eu falei isso com a minha pastora, eu falei: não, pastora, eu não posso, eu não tô conseguindo, sabe? Olha, isso aqui, tá errado isso aqui. E aí o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração o seguinte: ele falou: filha, eu sei o que tem de errado dentro de você. Eu sei quais são as falhas que tem dentro de você. Nada está oculto aos meus olhos. Nada está oculto aos olhos de Deus. O importante é você reconhecer diante do Senhor as suas falhas, as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas limitações. Coloque tudo em oração. Coloque diante do Senhor tudo isso. Mas não permita que isso te paralise. Não permita, em nome de Jesus, que isso te paralise. Porque
Deixa eu te falar uma coisa, o maior interessado em paralisar a obra que Deus começou na sua vida é Satanás, não é Deus. As nossas limitações, as nossas falhas, nossos defeitos, não é problema para Deus, porque Deus está disposto a cuidar de cada uma delas. Deus está disposto a tratar cada uma delas, sabe? E esse é o processo que nós cristãos estamos vivendo. Esse processo de transformação. Deus não nos chamou por causa das nossas perfeições. Ele sabe exatamente porque Ele nos chamou. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas Ele ainda assim nos escolheu. E lá em João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedir ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Ó, aqui Jesus está falando o seguinte, que não foi eu ou você que o escolheu, mas foi Ele que nos escolheu. Para quê? Qual é a finalidade? Para que a gente vá e dê fruto. E quais são esses frutos? São frutos de mudança de caráter. Se a gente for ler lá em Gálatas, eu já trouxe isso aqui para vocês antes. Gálatas 5, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo, ele fala sobre esses frutos, gente. Deixa eu ler rapidinho para vocês. 5:22. Ora, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos que o próprio Jesus está falando aqui, que Ele quer que a gente vá e dê, sabe? Produza em nós. Então não se assuste, ou não tenha medo de aceitar o que Deus tem para sua vida por causa das suas limitações, por causa das suas fraquezas. Não tenha medo, foque em Jesus. Amém? A segunda coisa que também tem nos paralisado de viver os planos de Deus são o que é, né? As distrações. O que são distrações hoje para você? Eu coloquei algumas aqui que também para mim eram distrações e que estavam, né, me paralisando. Redes sociais, Netflix, né? E até mesmo pessoas. Gente, eu não creio, né? E lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, né? Que nós podemos todas as coisas, mas nem tudo, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, eu não estou falando aqui para você que você não pode usar redes sociais, que você não pode assistir Netflix, que você não pode, né, ter contato com pessoas. Não é isso, mas você não pode se deixar dominar por nenhuma delas. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui pra gente. E não sei se vocês conhecem a história de Sansão. Sansão, Deus chamou ele para ser libertador do povo de Israel. E aí, a fraqueza dele era o quê? Mulheres, pessoas. Ele entregou o mistério, né, que Deus tinha colocado, mistério que nem todo mundo sabia o segredo, né, da onde vinha a força dele. Só ele e a família dele provavelmente sabia, mas outras pessoas não sabiam. Então Deus chamou ele para ser libertador do povo de Israel. E a força dele estava no cabelo. Então o povo filisteu, querendo descobrir de onde vinha a força dele, colocou uma mulher para tentar seduzi-lo e arrancar dele esse segredo. E o que aconteceu? Ele se distraiu, né, com essa mulher, com Dalila, que a gente sabe, né? E aí ele entregou o segredo dele. E por causa disso, o povo filisteu cortou o cabelo dele, ele perdeu a força. Por causa dessa distração, ele perdeu o propósito, ele perdeu o foco naquilo que o Senhor chamou ele para viver, naquilo que o Senhor chamou ele para, sabe, executar aqui na terra. Por causa de uma distração. Então, pessoas podem ser bênção na tua vida, mas pessoas também podem te distrair com aquilo que Deus tem chamado você para viver. Amém? Então, foque em Jesus. A terceira coisa que também
pode ser uma arma, né, de Satanás, é não saber o teu chamado, não saber o plano de Deus para a sua vida. E realmente não é fácil. Exige de você um relacionamento com o Espírito Santo para que você possa descobrir qual é o plano de Deus para a tua vida, qual é o teu chamado. Nós sabemos que existem os chamados ministeriais, né? Aqueles que Deus chamou para viver dentro da igreja, né? Como pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres da palavra. Mas Deus também chamou pessoas para estarem dentro de hospitais. Deus também chamou pessoas para estarem dentro das delegacias. Deus também chamou pessoas para estarem dentro das universidades, dentro das escolas, dentro da política. Deus também chamou pessoas para viverem dentro desses ambientes na sociedade. Então, cabe a você descobrir o seu chamado para que você não, né, viva simplesmente por viver. Como aquela música, né, que eu até cantei aqui antes, deixa a vida me levar, né? Eu nem sei o nome do cantor, mas que tem, né? É um pagode, eu acho, não sei. Então, tem muita gente vivendo dessa forma. Deixa a vida me levar. Não interessa o dia de amanhã, eu quero viver o hoje. Gente, busquem no Senhor conhecer o seu chamado, o propósito da sua vida. Busquem no Senhor conhecer para o quê? Para o que Ele te criou. Ele te criou com um propósito, Ele não te criou do nada, Ele não sabe, não simplesmente, te criei. Não, gente, tem um propósito na tua existência. Então, busque no Senhor, num relacionamento com Ele, você vai entender qual é o plano dele para a tua vida. E a última coisa, e eu finalizo aqui, que também nos impede de viver os planos de Deus é a falta de fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, eu estou abrindo aqui na hora para vocês, tá? Então tá tudo assim, ó. Hebreus 11, 6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Não tem como você descobrir o plano de Deus na sua vida se você não tiver fé para se aproximar dele, para se relacionar com ele, né? O que eu citei anteriormente. Você precisa de fé. E muitas vezes a falta de fé nos paralisa. A falta de fé nos impede de viver os planos de Deus para a nossa vida. Por a gente não acreditar, né, que Deus pode fazer algo através de nós, como eu disse, através dessas outras coisas que eu citei acima. Então a gente começa a desconfiar que não, Deus não vai fazer, não. Eu nem sei se realmente Deus existe. Muitas vezes a gente põe, né, em questão a natureza de Deus, a existência dele. Então, gente, você precisa entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você precisa de fé. Então, busque no Senhor. Busque no Senhor. Gente, não olhe para você, não olhe para as suas fraquezas, não olhe para dentro de você e acredite que Deus não pode fazer nada a respeito. Deus pode fazer sim. Não, como eu falei no início aqui, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Tudo está patente aos olhos do nosso Senhor. Tudo que acontece na terra. Sabe? Ele nos criou, Ele sabe exatamente aquilo que Ele colocou dentro de nós. E essa noite foi muito interessante, porque fui orar. E quando eu estava orando e falando novamente sobre aquilo que eu ainda vejo errado em mim, e que pode sim tentar me parar, e o Senhor falou: filha, eu sei o que eu coloquei dentro de ti. Eu sei exatamente como eu te fiz, qual é a tua estrutura. Sabe? E se você está vivendo isso, se você está sofrendo por causa dessas coisas, não foi eu quem coloquei em você, mas foi o mal, foi o inimigo, foi o teu inimigo. Então, gente, Deus, Ele é o primeiro a querer tirar isso de dentro de mim e de você. Mas você precisa se submeter a Ele, se submeter à vontade dEle, ao plano dEle, ao tratar dEle. Não é fácil, mas se você quer viver, né, os planos de Deus, se você quer viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa se submeter. E eu quero finalizar com vocês lendo Hebreus 12.
versículo 2 e 3, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Os nossos olhos devem estar fitados em Jesus. Os nossos olhos devem estar fitados em Jesus, fixados em Jesus, sabe? Ele não é ele que chega e aponta as nossas falhas. Não é ele que chega e nos acusa. Não é ele que chega e nos condena. Não é esse o papel de Jesus, esse é o papel do nosso adversário. Se você está percebendo todas essas coisas agora em você, provavelmente é Satanás trazendo à luz. Para quê? Com a finalidade de parar você, de te paralisar. Mas Deus, quando Ele traz a luz, é para nos tratar, é para cuidar isso em nós, para que lá na frente, quando a gente estiver vivendo, né, o plano dele, e isso não venha nos fazer cair, sabe? Eu estava lendo hoje Atos dos Apóstolos e eu lembrei do Estevão. E é muito interessante a história dele. Eu aconselho vocês de irem ler Atos capítulo 7. Quando ele estava ali sendo apedrejado pelo próprio povo dele, por ele professar a fé cristã. No final, né, de todo o discurso que ele fez, ele olhou para o céu, elevou os olhos para os céus. E no final do versículo fala que ele viu os céus abertos e ele via Deus sentado no seu trono e Jesus ao seu lado, à sua direita. Sabe? E quando ele viu isso, ele falou: Pai, receba o meu espírito. E mais ainda, ele falou: Pai, perdoa-os. Não impõe sobre eles esse pecado. Se a gente tiver com os nossos olhos fitados em Jesus, gente, o que Satanás vier lançar sobre nossa mente, o que as pessoas vierem, porque pessoas vão se levantar também contra a sua vida, para te criticar, para te julgar, para te apedrejar, sabe, para te defamar. Mas que os nossos olhos não venham estar nisso, não venham estar em pessoas, não venham estar, sabe, nos levantes de Satanás contra nossas vidas. Que os nossos olhos não venham estar nas distrações, mas que os nossos olhos, assim como Estevão, estejam fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se ele nos escolheu, só ele pode nos parar. Se ele nos escolheu, e a gente sabe o que ele nos escolheu, só ele pode nos parar. Amém? Então é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Amém? Que Deus te abençoe. Poderosamente, que Deus te abençoe. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tchau.